A educação é um direito de todos, mas o Brasil ainda tem 12 milhões de analfabetos e ocupa a penúltima posição em um ranking da educação com outros 36 países. Está na Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado. Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A Carta Magna também traz a educação como direito social, um mínimo existencial, ou seja, todo mundo precisa de um mínimo de acesso para uma vida digna. A educação abre horizontes, transforma vidas, muda a história de um país. Embora um direito constitucional, o Brasil ainda apresenta resultados ruins. Segundo a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, no ranking da educação em 36 países, estamos atualmente na penúltima posição. Segundo o IBGE, ainda há quase 12 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. O número representa 7% da população acima de 15 anos de idade. Número preocupante para este especialista em educação. Segundo ele, menos investimentos na área nos últimos anos têm ligação direta com a queda na qualidade do ensino. Se você não faz uma educação de uma qualidade razoável, os déficits vão se acumulando. E chegam à universidade, chegam à pós-graduação. Romper esse círculo vicioso é um trabalho assim, de vários governos, várias gestões. Por isso que nós defendemos muito a importância assim, de uma política de Estado na educação, de forma que, independentemente do governo, sempre possa ter uma continuidade. Adalto estudou a vida toda em escola pública, da educação infantil ao ensino médio. E foram exatamente os últimos anos os mais difíceis para ele, que enfrentou dificuldades com a qualidade do conteúdo e da falta de professores em sala de aula. Muitas vezes aconteceu da gente chegar na escola às 7 horas da manhã e 8h30 já ser liberado por conta da falta de professor. Ficava 4 horários sem aula, assim, a gente tinha 2 aulas de educação física e ia embora porque não tinha mais um professor para dar aula. E essa não é a realidade só do Adalto, não. Segundo a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, da Confederação Nacional da Indústria, que entrevistou 2.000 pessoas em 126 municípios, apontou que 1/3 delas consideram o ensino médio como ruim ou péssimo. Apesar disso, Adalto foi à luta. Estudou por conta própria e foi o primeiro da família a conseguir uma vaga na universidade pública. Quer fazer diferente e inspirar o sucesso dos mais jovens. Me sinto assim, privilegiado também, assim, de certa forma. E também acho que o meu esforço serve de exemplo para meus irmãos mais novos, que estão estudando na escola pública também. E aí acredito que eu consiga ser um espelho para eles, né? Para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o professor de Direito Administrativo Rui Piscitelli. Obrigada pela participação em primeiro lugar. Muito obrigado. Eu queria começar sobre o direito à educação. É um direito de todos, está na lei. Mas o que falta, então? Dar efetividade a esse direito? Com certeza. Desde a Constituição, nos artigos 205 a 214, já vem efetivado o direito à educação como dever do Estado e da família prover em sentido obrigatório às pessoas de 4 a 17 anos no Brasil. Esse é um direito formal à educação. Um ponto é, todas as pessoas nessa faixa etária estão em condições, são ofertadas condições para que se faça aí a formação fundamental, a formação no ensino médio. Essa é a questão da educação do seu ponto de vista formal. Outra questão ainda talvez mais grave é, materialmente, esse direito da educação está sendo fornecido? Porque na medida em que eu possa ter diversas escolas municipais ou estaduais, mas que não têm um ambiente propício ao ensino, não dão condições efetivas materiais para que essas crianças possam aquilatar um nível de conhecimento similar a outras instituições de ensino, muitas vezes privadas e até do exterior, eu também não efetivo o direito de educação. Ainda que eu forneça a escola formalmente, porque posto uma obrigação constitucional dos 4 aos 17 anos, eu não dou essas condições, eu não dou um laboratório, eu não dou uma aula de língua estrangeira, e aí o Brasil vem fazendo muito feio
né, nas provas aí onde a gente mede o desempenho dos estudantes brasileiros com outros do resto do mundo. É uma questão de falta de política de Estado, uma questão de falta de gestão ou é uma questão social ou tudo isso junto? Eu diria que a questão social ela impulsiona tudo isso, mas eu penso que o principal problema é que a educação ainda não se tornou uma política de Estado. Eu posso dar alguns exemplos disso, né? O tratamento a que é dado os professores do ensino fundamental e médio nos estados brasileiros e nos municípios brasileiros. Quer dizer, como é que eu vou projetar uma educação de qualidade, sendo que esses profissionais sequer participam do processo, muitas vezes, de formação desses projetos pedagógicos, e esses profissionais não têm condição de dizer, eu tenho esta profissão por absoluta escolha e com ela eu tenho índices sociais bons e consigo me inserir na sociedade, por exemplo. Pode-se fazer uma estatística, qual o percentual de pessoas que terminando um curso superior venham a dizer, não, o meu sonho é seguir o magistério e seguir o magistério do ensino fundamental e do ensino médio, porque aqui a gente também tem uma disparidade muito grande no Brasil, né? A gente tem um relatório chamado Panorama da Educação, que a OCDE produz aí anualmente, que diz que o Brasil até tem investido em educação e progressivamente nos últimos anos, mas há uma disparidade muito grande desses investimentos, né? De um lado, o fosso do ensino fundamental e do ensino médio e de outro, do ensino superior. O que torna ainda mais perigosa a situação brasileira, porque no Brasil eu estou fazendo um fosso cada vez maior entre a grande sociedade, que poderia estar fazendo um bom ensino fundamental e um ensino médio público, e de outro lado, algumas ilhas de excelência nas universidades. Obviamente, não que eu não deva tê-las, mas com certeza eu deveria priorizar recursos públicos escassos, cada vez mais escassos, para a formação fundamental e de ensino médio. E esses números internacionais mostram isso, que o Brasil não tem feito essas escolhas nos últimos anos. Então, para mudar esse cenário, a gente deveria investir mais no ensino fundamental? Eu acho que encarar a educação como política de Estado é realocar grande parte dos recursos que hoje estão no ensino superior público para o ensino fundamental e o ensino médio. Eu não devo, obviamente, cortar ou diminuir drasticamente os recursos do ensino superior, mas a prioridade brasileira deveria ser o ensino fundamental e o ensino médio. O índice, o desempenho dos estudantes brasileiros comparados a outros estudantes do mundo, né? A gente tem o exame instituído pela OCDE, o chamado PISA, que pega as crianças ali, adolescentes, na faixa dos 15 anos, cerca de 70, 72 países participam desse exame, né, que é feito de 3 em 3 anos. A posição do Brasil tem sido absolutamente medíocre, né? Português, matemática, ciência, a gente tem ocupado da posição 62 até a 72. Acho que todos os rankings, né, são negativos, infelizmente, igual vimos agora há pouco na reportagem, né, Cadu? E cada vez mais, nesse próprio teste internacional, novas áreas de conhecimento têm sido agregadas. Hoje já se fala em disciplinas como resolução colaborativa de problemas, competências financeiras. Quer dizer, como é que o nosso ensino fundamental está preparado para dar isso para as nossas crianças? Um outro ponto, não só os recursos, mas também a atenção das autoridades educacionais brasileiras tem se voltado para o ensino superior, né? Eu acho que no âmbito dos estados, dos municípios, a União, através da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, deveria criar um sistema parecido, inclusive, com o que já se tem no nível superior, de regulação do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje, se uma universidade fica durante tanto tempo com resultados negativos, ela tem que fechar. Por que eu não introduzo isso nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, forçando uma melhoria dessa qualidade no ensino particular, enfim, no ensino público? Tudo isso leva a que tem se despendido muito mais recursos e tempo no ensino superior do Brasil, em detrimento, o que eu acho muito ruim, do ensino fundamental e do ensino médio. Ok. Obrigada mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos aqui conosco e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor.